Tô de volta aqui com mais uma aula para você, super importante, da organização, da gestão aí do negócio de vocês, tá certo? Nesta aula eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a prática do negócio jurídica. Sempre sugiro, sempre falo para vocês que, por favor, procurem um advogado que seja um amigo ou um consultor em advocacia que possa te ajudar na elaboração do contrato. Porque cada negócio tem sua peculiaridade, tem alguma coisa específica, algum modo de atuação no mercado que exige um documento mais especificado para você, mas personalizado, era essa palavra certa que eu queria falar. Então, é realmente necessário que você peça uma avaliação de um consultor de advogado ou um advogado mesmo, você marca lá atendimento com ele. Normalmente eles cobram uma taxa única para poder fazer esse auxílio. Às vezes eles têm alguns modelos que pode te ceder e você fazer pequenas alterações sem necessário mexer muita coisa. Dentro do aplicativo que eu sugeri aqui no curso para vocês e vários outros que tem aí no mercado sobre a gestão do negócio, né? Aplicativo onde você consegue ter todo aquele acesso de organização da empresa. Na hora que você vai fazer dentro dele o processo de locação, inclui os dados do cliente, coloca as informações da peça que foi alugada, data de retirada, data de devolução. Quando você vai alimentando, né, o sistema com as informações, normalmente lá no final ele já te dá um contrato de locação ou pelo menos uma promissória da locação, tá? A promissória é como se fosse um orçamento, tá? Então ele não tem valor jurídico, mas o contrato onde assina as duas partes tem valor jurídico sim, tá bom? E ali eles têm um modelo base onde vocês podem estar utilizando, onde muitas vezes é bem parecido com o que a gente procura. Porém, fique atentos se realmente atende a todos os quesitos que você precisa, tá? Mais ou menos, o que é que não pode faltar de jeito nenhum dentro do seu contrato de locação? Na minha experiência, não pode faltar as informações base, né, do cabeçalho, que é os dados do cliente com endereço, profissão, número de documento, tá? Não pode faltar. Também tem que ter nesse documento, porque serve para ambas as partes, tá? Cumprimento das duas partes. Tem que ter as suas informações jurídicas. Ah, Ana, eu não abri meu MEI, eu não abri minha empresa para atuar como locação. Então, utiliza como pessoa física sem problema nenhum. Vai valer juridicamente também, tá certo? Então, coloca nome, endereço, CPF, essas informações vai estar necessária no cabeçalho. Depois tem que ter as informações das peças que estão em locação. Nessas informações é necessário ter descrição das peças e todos os itens que acompanham. É necessário também ter o valor da locação a ser pago, o valor da reposição da peça, caso tenha algum dano, perca, enfim, qualquer extravio que venha a ocorrer durante o processo de locação, tem que ter o valor de custo desta reposição. Se você cobra parcialmente pela peça quebrada, perdida, rasgada, ou você cobra o kit integral daquela composição de locação. Você tem que deixar isso bem claro nessa caixinha de informações, tá certo? Abaixo vem as cláusulas, regras que não podem faltar. São elas a favor de que a peça tem que ser entregue, devolvida, exatamente como foi recebida pelo cliente, ou seja, o locador entregou as peças em perfeito estado e assim tem que ser devolvido em perfeito estado. Tem que estar descrito quem é que faz a higienização das peças. Então, a empresa responsável pela higienização das peças é a locadora, onde recebe a peça suja e ali faz a higienização. Caso a peça esteja com manchas difíceis de sair ou sujeiras muito difíceis de sair, é cobrada uma taxa extra de tantos reais. Isso tem que estar descrito dentro do seu contrato, se é assim que você quer estar trabalhando, tá certo? Outra cláusula também que sempre acaba tendo dentro prazo de entrega, de devolução da peça é até tal dia. Sendo entregue a hora desse dia, será cobrado uma taxa de multa pelo atraso da entrega, tantos por cento no valor da locação.
Ultrapassando 15 dias, normalmente a gente coloca isso. Ultrapassando 15 dias, é entendido que a peça houve extravio, assim, sendo necessário pagar a taxa de reposição da peça, certo? Após 20 dias, normalmente a gente coloca 20 dias do acionamento de devolução da peça e não feito, cabe a locadora entrar com processos judiciais cabíveis. Isso é muito importante. Colocar prazos em que você pode ir acionar a justiça para reaver sua peça ou o valor de extravio, tá certo? Também deve ser necessário ter aí dentro do seu contratinho de locação alguma cláusula extra que você possa haver cobrar. Por exemplo, cobramos taxa extra de higienização, cobramos taxa extra por peças adicionais, enfim, tudo e qualquer coisa que venha a ocorrer de eventualidade dentro desse processo de locação que gerem custos ou gerem multas ou gere alguma ação, é necessário estar devidamente descrita nesse contrato. Essas cláusulas que eu acabei citando para vocês aqui, elas são as básicas dentro do processo de locação. Se você der um Google aí, pesquisar opções, contratos de locação de roupa, contratos de locação de roupa, enfim, vocês vão ver várias opções e dentro dessas opções, basicamente todos se resumem a esses parágrafos que eu citei aqui para vocês, tá bom? Então, dê uma olhadinha dentro do sistema que você escolheu para trabalhar, se ele realmente está igualzinho como você quer. Caso não, praticamente todos os sistemas, é possível você ir lá e fazer adicionar, né, colocar cláusulas extras, apagar uma cláusula que não condiz com sua função ou com o que você quer trabalhar e aí deixar isso bem redondinho. Aqui é só mais para dar uma pincelada, para poder abrir a mente de vocês sobre a parte jurídica, mas mesmo assim ainda sugiro que peçam uma avaliação de um advogado para problemas futuros. Ana, mas me fala um pouquinho mais também sobre, aconteceu de eu não conseguir entregar o contrato ou o cliente não me entregou o contrato assinado. A partir do momento que você tem comprovação da locação, que seja por escrito, que tenha testemunhas, a partir desse momento você consegue sim fazer ação na justiça. Quanto mais documentação você tiver, mais fácil de você fazer esse processo andar e que você possa reaver a peça ou o custo sobre ela, tá? Mas aconteceu de não ter o contrato assinado, mas você enviou o contrato no WhatsApp para o cliente, ele digitalizado, isso já são provas de que ele estava ciente das regras, tá bom? Toda a conversa dentro do WhatsApp que você tenha por escrito lá ou até em áudio, olha, a locação da peça tal tem que ser devolvida tal data, de tal jeito. Essas informações que você passa para o cliente, eles já são comprovação que houve uma negociação entre duas partes e que existe alguma regra, existe alguma coisa a ser cumprida. E com essas informações você consegue acionar a justiça. Lembramos, a justiça do Brasil é bem falha, bem lenta e tudo isso ainda para reaver, ainda tem aquele todo desgaste pessoal, né, físico nosso de estar correndo atrás, de acionar um advogado, enfim. Então, e normalmente esses de locação, de baixas locações, se eu não me engano é até R$1.000, tem até que dar uma verificada. Eles entram com pequenas, até 5.000 se eu não me engano, entram com pequenas causas, então não é necessário acionar advogado, mas é necessário ter um maior número de documentos juntos para que esse processo seja mais amarradinho, vamos dizer assim, tá certo? Então, o importante sempre é você mostrar que você tem um poder jurídico por trás, que você tem um contrato, porque ele meio que barra aquele tipo de cliente que vem só para dar golpe, porque infelizmente a gente sabe que existe. Então, para a gente estar mais resguardado, documentação, tá? Então, fica com Deus, até a próxima aula.